se o verdadeiro poder não residisse nas suas palavras, mas naquelas que você escolhe não dizer? E se a pessoa mais perigosa em qualquer ambiente não for a mais barulhenta, nem a mais imponente, mas aquela que, apenas por existir, desestabiliza os outros? Aquela cujo silêncio ecoa mais alto do que qualquer discurso imaginável. Pense nisto. Você entra em um ambiente e de repente a atmosfera se transforma. As conversas falham. Os sorrisos desaparecem. Olhares ansiosos se cruzam. As pessoas sentem algo, mas não compreendem a causa. Porque o verdadeiro perigo não se vê. Ele se sente. É uma força invisível que perturba até os mais fortes. Uma sombra que espreita além da compreensão alheia. Ser perigoso não se trata de ameaças ou violência. Trata-se de controle. O controle das suas emoções, da sua presença, do seu silêncio. É ser um mistério envolto em calma. Uma mente sempre calculando. Um coração que jamais revela seu próximo movimento. Este é um poder que poucos se atrevem a exercer e menos ainda entendem. Para se tornar a pessoa mais perigosa do lugar, você deve primeiro tornar-se um mestre de si mesmo, em silêncio, frio, completamente imprevisível. Só então você possuirá o ambiente, sem jamais precisar levantar a voz. O poder não invade um ambiente com alarde, gritando ou exigindo atenção. O verdadeiro poder entra em silêncio, observa em silêncio e imediatamente assume o controle da atmosfera. Ao estudar as figuras mais perigosas da história, aqueles que controlaram nações, impérios ou mesmo multidões inteiras sem exibir uma única arma, você notará algo em comum. Eles dominaram primeiro o campo de batalha psicológico. Para se tornar perigoso, você deve compreender esse campo de batalha. E esse campo de batalha é a mente humana. As pessoas não temem o que entendem. Elas temem o desconhecido. Temem a imprevisibilidade. No momento em que alguém consegue decifrá-lo completamente, categorizá-lo, rotulá-lo, essa pessoa não o teme mais. Ela o controla. Mas e a pessoa que não se encaixa? Aquela que não fala demais, que não reage emocionalmente, que não busca validação? Essa pessoa se torna perigosa. Essa pessoa vive na mente deles. Vamos analisar isso. Primeiro, aprenda a frustrar expectativas. A maioria das pessoas entra em um ambiente tentando se adequar, emitindo energia, compartilhando em excesso, ajustando-se ao ambiente para se sentir aceita. Mas a pessoa perigosa entra e não se importa se será apreciada. Sua indiferença à aprovação faz com que as pessoas a busquem ainda mais. Privar o ambiente de previsibilidade. Não facilitar a compreensão de onde você está. Você não consegue dizer se ela está impressionada, divertida, ofendida ou entediada. O rosto é composto, a energia é contida. Ela se comporta como se já soubesse o resultado, como se já tivesse vencido. E isso perturba a todos? A psicologia por trás disso é brutal, mas eficaz. As pessoas são programadas para buscar clareza e segurança. Quando você se recusa a dá-las, elas ficam inquietas. E nesse desconforto você ganha a vantagem. Segundo, torne-se emocionalmente intocável. Uma pessoa que reage emocionalmente é fácil de controlar. Provoque a raiva e você a distrai. Provoque a culpa e você a torna submissa. Desencadeie sua insegurança e você a torna frágil. Mas e a pessoa que não reage? Aquela que ouve insultos como sussurros ao vento? Que permanece calma enquanto outros perdem o controle? Essa pessoa se torna intocável. Ela é a tempestade que nunca chega, mas que todos temem. Para atingir esse nível, você deve silenciar seus impulsos emocionais. Estude suas reações como um cientista observa um rato de laboratório. Não fale quando provocado. Não se defenda quando acusado. Não explique quando mal compreendido. A explicação é uma fraqueza. É uma forma silenciosa de implorar por compreensão. Deixe que eles o entendam mal. E observe como seu mistério se aprofunda. Terceiro, domine a presença sobre a performance. A maioria das pessoas se apresenta em público. Elas projetam uma imagem, vestem máscaras sociais e exageram características para se destacar. Mas a pessoa mais perigosa não faz nada disso. Ela não se apresenta. Sua presença é a mensagem. Está em como ela permanece imóvel, mas imponente.
em como anda devagar, mas deliberadamente. Ela olha as pessoas com firmeza, mas de forma ilegível. Ela entende que as pessoas não se lembram de suas palavras. Elas se lembram de como você as fez sentir. A pessoa perigosa faz os outros se sentirem inseguros, cautelosos, até inferiores, sem nunca dizer uma palavra. Essa é a presença que não precisa de muitas palavras. Na verdade, quanto menos você fala, mais as pessoas preenchem os espaços em branco com suas próprias inseguranças. Você se torna a tela para o medo delas. E é aí que seu poder começa. Esta é a primeira camada de se tornar a pessoa mais perigosa em qualquer ambiente. Aprender a controlar a atmosfera psicológica, não exigindo atenção, mas possuindo-a. Não pelo barulho, mas pelo silêncio. Não pela reação, mas pela presença. Sob a ótica de Maquiavel, o silêncio é a linguagem do poder, e aqueles que o dominam controlam os ambientes sem esforço. Os fracos falam muito, sentem a necessidade de provar, de explicar, de atuar. Temem o silêncio, pois no silêncio se veem expostos. Mas o homem perigoso prospera no silêncio. Ele permite que os outros se revelem, enquanto ele escuta, calcula e permanece ilegível. Entenda isto. Em qualquer ambiente, a pessoa que fala menos detém mais poder. Não pelo que esconde, mas pelo que os outros presumem. As pessoas projetam seus próprios medos, esperanças e inseguranças no vazio do silêncio. Quando você esconde suas opiniões, suas emoções, até suas reações faciais, elas começam a imaginar. O que ele está pensando? O que está planejando? Ele está me julgando? Ele está impressionado? Ele é perigoso? A incerteza gera ansiedade. E a ansiedade é controle. Deixe-os falar. Deixe-os compartilhar em excesso. Deixe-os tentar impressioná-lo enquanto você nada lhes oferece. Você talvez acene. Talvez erga uma sobrancelha. Mas você nunca, jamais, se explica. Nunca se expressa. Nunca tenta ser compreendido. O homem perigoso entende que o silêncio não é passivo. É uma força ativa. Ele obriga o ambiente a reagir. Você usa o peso da sua presença. Cada movimento seu deve ser intencional. Não se agite. Não olhe nervosamente. Mantenha sua postura como um rei, não como um convidado. Até mesmo sua respiração deve ser calma e constante. É um sinal de que você não é afetado, que é impassível e está completamente no controle. Ao entrar em um ambiente, não se anuncie. Deixe sua energia fazer isso por você. Permaneça imóvel enquanto outros se retorcem. Observe sem ser observado. Não ria facilmente. Não reaja rapidamente a piadas feitas para testar sua quietude. Sua serenidade os fará questionar a si mesmos. Este é o poder da presença, amplificado pelo silêncio. Torna-se pressão, e essa pressão quebra os fracos antes mesmo que falem. Fale raramente, mas com precisão. Você não precisa ser mudo, mas deve ser cirúrgico com suas palavras. Fale devagar. Fale menos. Faça com que cada frase conte. Quando você fala, deve soar como um veredito, não uma sugestão. Deixe-os se inclinarem para ouvi-lo. Deixe-os esperar por suas palavras. Se eles falarem por cima de você, permaneça em silêncio. Force o silêncio de volta ao ambiente. Eles sentirão isso e se ajustarão. Você verá que as pessoas ficarão obcecadas em obter sua opinião. Começarão a perguntar diretamente: o que você pensa? É quando você sabe que venceu. Você tornou seu silêncio tão poderoso que sua voz agora tem peso. E uma vez que sua voz carrega peso, você não precisa mais elevá-la. Nunca interrompa. Sempre observe. Deixe as pessoas falarem. Deixe-as se expor. A maioria das pessoas revela toda a sua estratégia em 5 minutos de conversa. Elas mostrarão seu orgulho, seus medos, suas inseguranças e suas fraquezas, apenas para preencher o vazio. Não o preencha com elas. Observe suas microexpressões. Ouça as contradições. Estude o que elas realmente estão dizendo por baixo das palavras. Enquanto tentam ganhar sua aprovação, você as está perfilando. Enquanto buscam atenção, você toma notas. É aqui que o poder se move. Silenciosamente. Invisivelmente. Você não é mais um participante. Você é o caçador. No momento em que você para de reagir e começa a observar, você se torna a pessoa mais perigosa na sala. Deixe o silêncio ser a ameaça. Quando alguém o desrespeita, não discuta. Não se justifique. Apenas olhe para a pessoa. Deixe o silêncio se estender. A maioria não aguenta. Eles se retrarão ou escalarão a situação e se exporão. Você não vence reagindo. Você vence tornando-se o buraco negro no qual ninguém deseja cair.
Deixe-o se afogar no arrependimento. Deixe-o se afogar no silêncio que você comanda. Nesse jogo silencioso, você fala apenas quando é essencial. Reage somente quando necessário. Você escuta com intensidade e não revela nada. Ao fazer isso, você controla o ritmo, o tom e a tensão de cada ambiente em que entra. Porque quem controla o silêncio, controla o ambiente. Se você deseja ser verdadeiramente perigoso, aprenda a não sentir nada. O mundo está repleto de homens emocionais, impulsivos, reativos, facilmente provocados. Eles acreditam que a paixão os torna poderosos, mas ela os torna previsíveis e, portanto, fáceis de controlar. Quando suas emoções o governam, qualquer um pode manipulá-lo. Tudo o que precisam fazer é apertar o botão certo. Mas o homem que não sente nada, ele é intocável. O desapego emocional é sua maior armadura. Não significa ser sem vida. Significa estar em total controle do seu mundo interior. Significa permanecer absolutamente imóvel no meio do caos. Por dentro, não há pânico, raiva ou medo. Apenas um cálculo implacável. Porque a maioria dos homens falha em manter seu poder. No momento em que se sentem ofendidos, não conseguem lidar com desrespeito, crítica, rejeição. Então reagem, discutem, gritam, se defendem. Mas toda vez que você reage emocionalmente, você confirma sua fraqueza. Você mostra ao mundo exatamente o que o afeta. E uma vez que eles sabem disso, eles o possuem. O homem perigoso não discute. Ele observa. Ele não se zanga. Ele se torna mais frio. E essa frieza se torna aterrorizante. Porque as pessoas esperam reações. Quando você não as dá, elas entram em pânico. Domine seu rosto. Domine o ambiente. Seu rosto trai a cada contração, cada sobrancelha levantada, cada sorriso discreto. Isso revela algo. A maioria dos homens usa suas emoções como um terno barato. Eles telegrafam sua insegurança, sua necessidade de validação, seu medo do confronto. Mas quando seu rosto é uma máscara de pedra, quando seu olhar é reto e fixo, quando seu sorriso é raro e calculado, você se torna ilegível. E ilegível é sinônimo de intocável. Comece a treinar seu rosto no espelho. Pratique o vazio. Pratique o silêncio, respirando sob pressão. Sua ausência de demonstração emocional deve deixar as pessoas desconfortáveis. Esse desconforto é sua arma. Abandone a necessidade de ser amado. Os emocionalmente frágeis anseiam por aprovação. São viciados em sorrisos, elogios, inclusão. Comprometerão suas crenças apenas para evitar o julgamento. Mas o homem perigoso caminha sozinho. Ele não se importa se é querido. Ele se importa se é respeitado. E se é temido, a aprovação é uma coleira. Se você a busca, já é propriedade. Deixe as pessoas o entenderem mal. Deixe-as presumir que você é arrogante, frio, implacável. Não se explique. Não corrija a imagem que elas têm de você. Se seu silêncio as deixa inquietas, ótimo. Significa que está funcionando. Você não foi feito para ser comum. Você foi feito para ser lembrado. O desapego mata a manipulação. As pessoas usam emoções para controlá-lo. Culpa, pena, vergonha, medo. Mas esses truques só funcionam com homens que são emocionalmente reativos. Quando você está desapegado, você se torna imune. Eles dirão: você mudou? Ótimo. Você não se importa mais. Você não tem coração. Exato. O verdadeiro poder, segundo Maquiavel, não se pede, mas se toma. Sem alarde, sem apelos, sem concessões. A maioria busca respeito tentando ser amável, prestativa, agradável. Mas no momento em que você tenta ganhar respeito através da gentileza ou humildade, você cede sua influência. Você ensina às pessoas que seu valor depende da aprovação delas. O homem verdadeiramente perigoso jamais implora por respeito. Tampouco o exige. Ele simplesmente entra em um ambiente e o respeito surge, naturalmente, involuntariamente. As pessoas ajustam a forma como falam, agem diferente, desviam o caminho. Não porque ele seja barulhento, não porque seja famoso, mas porque sua aura lhes diz: este homem não é para brincadeira. Essa aura implacável pode ser construída. Maquiavel nos diria: mova-se como se não temesse consequências. Pessoas tímidas andam cautelosamente. Elas sondam o ambiente em busca de permissão. Sentam-se na beirada das cadeiras.
falam com ressalvas e diluem sua presença. Mas um homem perigoso se move como se fosse o dono do espaço, como se pertencesse a cada lugar onde pisa, mesmo que não o faça. Ele não anda apressado, nem se agita. Sabe que a pressa é o comportamento de alguém com medo de ser visto. Cada movimento é uma mensagem. Não estou com pressa. Não estou nervoso. Estou exatamente onde devo estar. A confiança é sentida, não falada. Ela cria uma aura de superioridade, mesmo sem dizer uma palavra. Defina limites sem emoção. Homens gentis evitam conflitos. Homens perigosos não buscam a agressão total, mas impõem limites através da indiferença. Alguém o desrespeita? Você o corta. Alguém tenta manipulá-lo? Você o trata com frieza. Alguém o trai? Você o afasta, permanentemente. Mas aqui está a chave. Sem raiva, sem teatralidade, sem demonstrações emocionais. Você estabelece limites com calma, como se assim são as coisas. Isso o torna implacável. Quando as pessoas veem que você não vai discutir, não vai implorar, não vai explicar, e que está disposto a perdê-las sem piscar, elas sentem sua força. Você se torna o homem que eles não querem contrariar, porque você não negocia seus padrões. Isso cria uma gravidade. As pessoas orbitam em torno daqueles que não se movem. Fale como se não tivesse nada a provar. As palavras são baratas, e quanto mais você as usa para provar sua inteligência, força ou confiança, mais você expõe sua necessidade de ser visto. O homem perigoso não se explica, não debate. Ele faz afirmações, não sugestões. Ele não fala para ser ouvido. Ele fala para encerrar a conversa. É isso que faz cada palavra importar. Não é o que você diz. É a raridade com que o diz. É a calma com que o diz. É o quão inabalável você permanece diante das reações. Você não convence as pessoas de que é poderoso. Você as deixa sentir isso. Enfim, a jornada interna já começou, mesmo que silenciosamente. Você não busca o poder. Você se torna o poder. Se você chegou até aqui, saiba. Você não é um mero ouvinte. Você é um peregrino. Atravessou as camadas e não desviou o olhar das verdades que muitos evitam. Esta não é uma jornada para os fracos de espírito, mas para aqueles dispostos a encarar o espelho, mesmo que ele revele uma paisagem árida e desafiadora. A semente foi plantada. O silêncio já começou a germinar dentro de você. Essa jornada interna para o domínio, para a presença inabalável, já está em curso. Talvez você ainda não perceba sua extensão, mas o eco das palavras já ressoa nos corredores da sua própria mente. Se você está pronto para se libertar das correntes da previsibilidade e do controle alheio, comente a frase: meu silêncio é poder. Isso não é um mero comentário. É um juramento silencioso, um rito de passagem para aqueles que escolhem a lucidez sobre a ilusão. É a prova de que você não busca a aprovação, mas sim a transformação. Neste canal não há lugar para mentiras convenientes. Somente a verdade crua, a quebra de paradigmas, o pensar profundo. Que sua visão seja tão nítida que desfaça véus, que o sussurro da sua presença seja mais aterrorizante que qualquer grito, e que no silêncio que você comanda, a liberdade floresça, perigosa e indomável. A presença não é um espetáculo, mas uma atmosfera. Que a sua seja tão densa que altere o ar que os outros respiram.